Então, uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje na palestra pública da AM Santa Catarina, recebendo a nossa amiga, com quem temos estreitado um pouco mais de convívio, de diálogo, a Thaisa, que é assistente social e é trabalhadora da AM Blumenau e da Casa Espírita Nova Era. Hoje a gente tem a alegria de estar aqui na noite de hoje, numa parceria com a AM Blumenau, essa AM já muito bem estabelecida no tempo e em termos de trabalho. Bom, a Thaisa ela vai falar sobre um assunto muito interessante, que a gente ouve muito pouco no movimento médico espírita. Reflexões sobre a dimensão social da saúde à luz da doutrina espírita. Então, eu vou passar a palavra para a Thaisa, já agradecendo a presença da doutora Clarice, do esposo dela, que são membros da diretoria da AMB Blumenau. E a gente segue, então, aí com a condução da Thaisa, tá? Se alguém tiver com o microfone ligado, eu vou desligar, mas isso não significa que a pessoa não está sendo convidada a depois falar bastante, depois que a Thaisa expor, tá? Então, tá bom, Thaisa, é contigo. Ok, então, boa noite a todos e a todas, né? Quem está assistindo nesse momento ao vivo, quem vai assistir posteriormente, né? Porque ela vai ficar gravada, então, muitos provavelmente vão assistir depois. E eu pensei, né, conversando com o Ramon ali sobre o tema da palestra e surgiu muito forte essa questão de trazer essas reflexões sobre essa dimensão social da saúde à luz da doutrina espírita, né? Porque, como o Ramon falou assim, a gente está no movimento espírita, eu, né, sou de família espírita, entrei na AME desde 2013, então a gente vem fazendo bastante estudos, reflexões, né, pesquisas nessa seara aí da doutrina espírita, da parte científica, e eu me peguei, observei assim essa questão de e a dimensão social da saúde, né? Porque a gente estuda, eu escuto muito, né, desde a minha formação na graduação, sobre o conceito é, mundial da saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, o que é ter saúde, o que é saúde, enfim. E aí eu sempre me peguei nisso, assim, né? E a dimensão social, onde que fica em tudo isso, né? Então, antes da gente começar, eu queria colocar algumas reflexões, alguns questionamentos, assim, né? O que cada um entende sobre essa dimensão social? Já pararam para pensar, né, sobre o que quer dizer essa dimensão social? Por que eu devo estudar esse aspecto da saúde, né? O que ele tem de relação com a saúde? Será que essa é uma temática que deve ser discutida nas casas espíritas, nas AMEs, né? Por que a gente vem trazendo essa reflexão hoje aqui? Então, como eu falei antes, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 1946, ela definiu que saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. E aí a gente percebe que esse conceito perdurou assim por alguns anos. 50 anos depois, a gente tem uma nova definição de saúde, que em 22 de janeiro de 1998, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu uma nova definição e ampliou esse conceito de saúde, né? Que é o estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doença e enfermidade. Então, em 98, entrou o aspecto espiritual nesse conceito de saúde, e aí eu fiquei pensando, né? Entrou o espiritual, a gente tem muitas reflexões, muitas discussões, estudos em cima desse aspecto, e a gente vê bem pouco sendo discutido o social que já tinha lá desde a origem desse conceito, né? E quando a gente fala dimensão social da saúde, a gente, pelo menos eu, né, na minha vivência, escuto muito assim, é questão financeira, as pessoas que dependem do SUS, a questão voltada ao financeiro, a pobreza, né, o não acesso. E aí eu fiquei pensando, mas será que isso é a questão social da saúde? Será que é só essa definição?
em relação a isso? Será que era isso que eles queriam trazer quando colocaram essa dimensão social nesse conceito, né? E aí eu fiquei elaborando, pesquisando, né, e fazendo essa correlação, né, do que poderíamos estar refletindo aqui um pouco hoje. Então, a gente percebe que essa relação, essa dimensão social da saúde, ela está muito relacionada às questões de interação e engajamento dos indivíduos na sociedade. Ela não é um aspecto financeiro, ela não é uma questão econômica, né? Ela é um aspecto de social, de como que essa sociedade estabelece suas relações, seus vínculos, a sua capacidade de se relacionar com outras pessoas, com os outros ambientes, a habilidade que ela tem para interação em relação ao outro, ao meio, para trazer benefícios para a sua saúde individual, né? Então, quando a gente fala de dimensão social da saúde, eles trouxeram nesse conceito, né, dessa questão da relação com nossos indivíduos, com o nosso próximo e com os ambientes do qual a gente frequenta. E o desenvolvimento social do indivíduo, ele precisa ser né, do nascimento, ser estimulado, ser amadurecido ao longo do processo, né? E esse convívio, ele não vai ser ensinado de maneira, vamos dizer assim, teórica, né? É na própria interação do indivíduo com o indivíduo que a gente vai estabelecendo esses vínculos, vai criando esse convívio, e essas construções, elas vão sendo feitas ao longo do desenvolvimento, por exemplo, nosso, né, da criança. Então, a criança, ela também precisa ser olhada nessa questão da dimensão social, né? Porque não é só a questão física do corpo, tá lá no desenvolvimento da criança, né? Geralmente o pediatra, o médico, olha só aquela curva lá que ele tem que atingir o peso, a altura, tamanho do crânio. Isso é um tipo de desenvolvimento físico, tem o desenvolvimento psíquico, tem o desenvolvimento social dessa criança, que precisa também ser olhado durante o seu processo de construção, enquanto ser, né? Por exemplo, a empatia, ela vai ser trabalhada no indivíduo desde a sua infância. Se lá na infância a gente não consegue trabalhar essa questão da empatia, da criança perceber o outro, se colocar no lugar do outro, ter essa capacidade de se sensibilizar em relação ao outro, na fase adulta ela não vai ter essa referência, ela não vai ter essa construção e ela não vai ser empática. Isso provavelmente vai gerar algumas situações não saudáveis para a sua vida, pode gerar doença, pode gerar conflitos, pode gerar uma série de questões. Então, o desenvolvimento social do indivíduo é tão importante quanto os outros aspectos. E ali, quando eles trazem o novo conceito, né, em 98, eles mudam também uma palavrinha que é pouco perceptível, mas eles colocam assim: antes era o estado de completo bem-estar. Tem essa interação entre essas áreas, né? Não é cada área vai ficar completa e aí ficando completa você tem a saúde. Então a gente tem que ter esse dinamismo em relação a essas áreas, né? Elas vão ocorrer de forma conjunta e no desenvolvimento desse ser. E aí, de acordo com a Lei Orgânica da Saúde, que é existem os determinantes e condicionantes de saúde, que é diferente dessa dimensão social um pouquinho. Que aí sim ele determina algumas condições que podem interferir na questão de saúde, que é a alimentação, a moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais de saúde. Nesse aspecto, a gente denomina, né, como determinantes. Então, eles determinam aspectos em relação à saúde, mas ele não é a mesma coisa que a dimensão social de saúde, né, no conceito lá da Organização Mundial de Saúde quer dizer. São questões um pouco mais amplas, né, mais determinantes, assim, mais focadas, vamos dizer, por isso que o nome é fatores determinantes, né.
E qual é a importância da gente estar estudando essa dimensão social, né? Então, a gente precisa olhar o indivíduo, né? E dentro da ótica da doutrina espírita, muito mais ainda, né? Porque ele vem de uma construção de diversas encarnações, ele traz fortemente suas tendências, seu modo de funcionamento, sua personalidade, seus jeitos, né? E ele vai interagir no novo meio, né? Naquela família que está acolhendo ele nessa encarnação, e ali ele vai se desenvolvendo e ele tem a possibilidade de ressignificar algumas posturas. Então, essa dimensão, esse ambiente da qual a criança vai se desenvolvendo, esse espírito vai se desenvolvendo, pode criar uma nova referência para esse indivíduo, e com isso ele vai ressignificando as posturas, às vezes equivocadas, que traz ali ainda como resquícios das outras encarnações, né? E essa questão de deixar só a questão da dimensão social atrelada à questão do financeiro, a gente cai na falsa ideia de que, erradicando a pobreza, garantindo o acesso universal aos serviços, reduzindo a desigualdade, todo mundo tem uma qualidade de vida. E a gente sabe que não é só acesso a isso, né? O espírito, ele precisa estar muito bem seguro, né? Maduro, para estar vivenciando e estar trabalhando as suas questões internas, né? Muito se fala em justiça social e igualdade, mas de repente a gente precisaria trabalhar um pouquinho mais na equidade, que é diferente de igualdade, né? Igualdade, eu dou 100 bolinhas para cada um, independente do número de bolinhas que cada um tem. Eu vou dar porque eu sou justo, eu vou dar 100 para cada um. A equidade, ela vai adaptar essa regra. Eu vou dar a quantidade de bolinhas para que todos fiquem com 100 bolinhas. Então, não vai ter a pessoa que vai ter 110, 120, 130. Eu vou trabalhar no conceito de que todos têm o direito à equidade, todos têm que estar no mesmo nível de acesso, né? E aí essas adaptações a gente precisa trazer também para o campo da doutrina espírita, porque a gente precisa trabalhar esse conceito de equidade, porque a gente vai ofertar, a gente vai oferecer, a gente vai acolher as pessoas que necessitam. E muitas vezes a gente fica focado assim, não, vou fazer um serviço igual para todo mundo. Todo mundo que entrar aqui no atendimento, eu vou fornecer isso, vou dar tal orientação, mas às vezes tem espírito que precisa de um pouco mais, e tem espírito que precisa de um pouco menos. Então a gente precisa ter muito bem claro essas questões, né? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, no tratamento de saúde, né? Tem pessoas que vão demandar uma atenção muito maior do que outras. Outras vão conseguir assimilar o tratamento, vão conseguir entender, vão conseguir fazer, vão ter acesso, ok. Outras vão ter mais dificuldades, né? Vão ter dificuldades, às vezes, de compreender as orientações, os encaminhamentos, até a própria medicalização, né? Do uso desses medicamentos, tem dificuldades. Então, eu vou ter que interagir, eu vou ter que ofertar algo diferente para o indivíduo, né? Então, cada situação a gente vai observando e vai criando critérios de equidade, na verdade, né? Então, a gente precisa trabalhar muito mais nesse foco da equidade. O ambiente e as relações sociais que a gente vai criando ao longo da nossa vida vão influenciar nessa saúde, na nossa saúde, né? Porque se eu me desenvolvo no ambiente onde eu consigo expressar minhas emoções, meus sentimentos, né? A criança consegue se desenvolver em todas as áreas, né? A gente acredita que ela vai ter, na fase adulta, uma maturidade maior, né? Uma questão de saúde com mais qualidade. Agora, quando tudo isso falta, às vezes a pessoa tem um recurso financeiro, mas não tem, por exemplo, o afeto, não tem essa questão das relações familiares, sociais, saudáveis. E aí ela começa a desenvolver determinadas doenças. Hoje em dia a gente está aí com um impacto muito grande de adolescentes, né, com depressão, com ideação suicida, com automutilação. Isso tudo é impacto muito mais dessa questão do meio social, dessa dimensão social em que estamos vivendo, né? Porque se a gente for conversar com esses adolescentes, pelo menos os que eu tenho tido contato, o relato sempre é
questões familiares, questões na escola e questões com colegas, né? O bullying, essas questões assim. Então, será que é só um fenômeno relacionado à questão da doença psíquica? Será que é só uma questão de medicação? Não, tem uma dimensão social que precisa ser trabalhada na nossa sociedade nesse momento para acolher essa demanda, né, desses jovens que precisam ter esse acolhimento, precisam ter essa ambiência com qualidade. Esse aspecto social deles não foi desenvolvido de maneira saudável. Então, como a gente pode pensar em ter saúde, ter pensamentos positivos, em ser uma pessoa otimista, por exemplo, um adolescente, né, que não tem medo, que vai, faz, se já tem as questões próprias da adolescência, e eu ainda não tenho todo esse suporte, essa dimensão social, essas minhas relações sociais saudáveis, como que eu vou me desenvolver, né? Eu não, às vezes eu não consigo ter recursos internos para suprir a falta disso. E só que isso fica, às vezes, velado dentro das relações, porque a gente foca muito só a questão da saúde psíquica, né? Ah, é depressão, é só uma questão de medicação, é regular hormônio, é isso. E a gente esquece dessa interação social, que muitas vezes é o que está ocasionando, né? A causa daquele problema de depressão pode estar fortemente relacionada a essa dimensão social. Não vou dizer que todos, né? Mas o que eu tenho percebido na minha prática profissional é um pouco disso, assim, né? O próprio conceito de saúde informa que precisamos ter esse estado dinâmico, né? De bem-estar social, físico, mental e espiritual. E isso essa evolução, essa modificação contínua de todos esses aspectos de forma conjunta. Então, eu preciso, muitas vezes, ter uma boa saúde física do meu corpo, a mental eu preciso também, a espiritual, que é a minha conexão com o divino, e essa interação social com as minhas relações, porque essas relações, elas vão passar impressões para mim, elas vão interferir muito no meu desenvolvimento, inclusive no desenvolvimento dos outros aspectos, né? Muitas vezes os aspectos né, de ordem mental são desencadeados por essa não rede de relações sociais saudáveis, né? Então, se a gente for aprofundar, né, isso aqui daria um estudo bem interessante nesse sentido, né? Então, como acessar tudo isso numa sociedade egoísta, individualista, extremamente materialista como a nossa? Como que a gente vai conseguir trabalhar essas questões para ter essa saúde, né, esse completo bem-estar, né, físico, psíquico, mental e espiritual, né? E aí que a gente começa a vir com os ensinamentos, com os esclarecimentos da doutrina espírita, né? O quanto que a gente tem que trabalhar, combater esse nosso egoísmo, esse nosso individualismo, esse nosso materialismo de só ver a questão física do corpo, inclusive nos nossos atendimentos, nas nossas intervenções, né? Aquele ser que está ali na minha frente é um espírito que vem com muita bagagem, que precisa, às vezes, de muito acolhimento, de muita amorosidade, precisa ser visto de maneira ampla, né? E aí a gente precisa começar a pensar sobre essas questões, né? Porque a pobreza, depressão, violência doméstica, sexual, dependência química, transtornos mentais, doenças crônicas, autismo, transexualidade, homoafetividade, entre outras temáticas tão complexas, a gente não consegue avançar nas reflexões, nas discussões, né? É muito difícil a gente estabelecer diálogos saudáveis em relação a isso, porque a gente entra nas polaridades, ou defende ou agride, ou é a favor ou é contra, ou está certo ou está errado. E a gente precisa olhar para todas essas complexidades que existem na nossa sociedade, que existe nessa nossa dimensão social, da qual a gente está inserido, para poder qualificar cada vez mais esses aspectos, né? Porque se eu ficar focado só no que eu acho, no que dentro da minha referência, né, do certo e errado, a gente não vai estabelecer essas relações de forma saudável. E isso vai adoecer, como tem adoecido muitas pessoas,
né? A questão da política, né? Quantos adoecimentos, agravamentos de quadros de saúde vieram em decorrências dessas contradições? Isso faz parte das relações sociais, inclusive no meio espírita, né? Eu vejo colegas espíritas, assim, estudantes, né, bem entendidos da doutrina, discutindo sobre questões que não vão levar a nada, né? Que não vão modificar. São posicionamentos, são defesas imaturas diante de tudo que está acontecendo. Então, precisamos pensar um pouco mais sobre isso, assim, né? O quanto que isso está interferindo na minha saúde, né? Porque a saúde, ela vai pegando vários aspectos, né? Às vezes é mais o psico, às vezes é mais o social, então eu vou me isolando, às vezes eu vou me colocando numa concha, né? Para não ser invadido por todas essas questões. E o movimento tem que ser diferente, né? Ele tem que ser de dentro para fora. A gente precisa colocar essas nossas questões internas, né? Os nossos questionamentos, as nossas dificuldades, as nossas necessidades para o mundo externo, e esse mundo externo ele tem que ter essa capacidade de acolher isso. E a gente tem que lembrar que estamos nesse momento, né, de transição planetária. Isso tudo, né, a gente sabe que faz parte desse processo, né, de evolução do espírito, de evolução desse planeta. Mas o que estamos fazendo diante dessa realidade, né? Estamos alimentando essa lógica? Estamos, pelo menos, percebendo tudo isso nos influenciando? Estamos tendo cuidado em relação a essas interações que a gente vem construindo? De que forma eu olho a pessoa que eu estou atendendo ali na minha frente, né? Será que é só com esse olhar materialista? Então, a gente vai pensando assim, quando a gente começa a elaborar essas questões, né, a gente vai se aprofundando cada vez mais. Tem uns casos assim que eu acho bem significativos assim, na minha trajetória de profissional, que era, por exemplo, o caso de uma moça que ela vive em total isolamento, ela tinha 4 filhos, extrema pobreza, não tinha emprego, dependia da renda do companheiro. Esse companheiro, infelizmente, ele tinha atitudes, né, atos de violência contra essa mulher, muito graves, inclusive deixou consequências físicas, né, psicológicas nessa mulher, que não conseguia mais ver uma esperança, né, na vida, assim, enfim. E ela começou a desencadear um quadro depressivo profundo e com ideação suicida, tentou 4 vezes, e, assim, sendo atendida pelos profissionais de saúde, sendo atendida pelos profissionais da assistência. E quando eu fui atendê-la, ela não veio até o equipamento. A gente ligava, marcava o atendimento e não veio. E aí eu pensei, vou fazer uma visita. Fiz 1, 2, 3, acho que na 4ª ou 5ª visita que eu fui na casa dela, ela me atendeu. E aí ela perguntou, que tanto tu insiste em falar comigo? Aí eu falei, olha, eu sou do programa de prevenção e combate à violência, a gente dá suporte às mulheres vítimas de violência, a gente atende toda a família, e eu queria saber o que está acontecendo, porque, para mim, eu não vejo como saudável uma pessoa que não quer nenhum contato, nenhuma explicação, né? Enfim, eu sinto que está acontecendo algo. E eu estou aqui, né? Pelo menos eu queria colocar à disposição para poder auxiliar nesse momento. E aí ela ficou pensando, ninguém nunca veio atrás de mim, né? Sempre eu fui buscar o serviço, sempre. E assim, o relato dela, eu poderia ficar aqui fazendo a noite toda, assim, porque aconteceu muitas coisas. Essa questão da não empatia do profissional em relação à pessoa, né? Porque ela chegava no CRAS, ela vinha toda arrumada, ela vinha de taierzinho, de sapato alto, bem chiquetosa, como eles dizem, né? E aí as pessoas julgavam ela. Não tem depressão, coisa nenhuma. Para se arrumar, não tem. Para sair assim toda arrumada, dinheiro para comprar o sapato, tem. E aí eu fui atendendo ela. Fui atendendo, fui tentando compreender o contexto. E aí ela falou a história de vida dela. E aí eu entendi o porquê que ela se arrumava. E um dia ela chegou e falou para mim, olha, Thaisa, todo mundo me julga porque eu me arrumo assim. Mas foi a única coisa que sobrou do que eu era. A única coisa que eu consigo fazer hoje é colocar essas roupas que são doadas, sapatos que são doados, que ela, né, aqui tem bastante lugares que doam essas peças, assim, e aquilo me impactou profundamente, assim, sabe? Como que a gente tem essa coragem de julgar a pessoa sem, no mínimo, tentar compreender por que ela tem determinadas atitudes tão fora, às vezes, ali do contexto?
né? Porque realmente ela fugiu um pouco do contexto, né? Mas será que a pessoa tem que estar sempre dentro daquele quadradinho, né? Como que a gente está olhando esse nosso próximo, nosso dia a dia, né? Quais as necessidades que ela tinha? E aquilo me deixava muito instigada, não por curiosidade, mas é porque eu sentia que tinha algo diferente, né? E isso a doutrina espírita nos traz, né? Esse olhar, ela faz com que a gente amadureça esse olhar em relação ao outro. Então, quantas técnicas, né? Ela foi atendida, não sei, também não fui atrás, porque a ideia nunca é dizer o meu é melhor, ou eu fui melhor, né? É assim, naquele momento eu queria atender a necessidade daquela irmã que estava naquela situação. E que se não tivesse a intervenção, poderia cometer o suicídio, né? Então, assim, é esse olhar que a gente precisa ter, né? As pessoas muitas vezes são julgadas, muitas vezes não, diariamente são julgadas pelos profissionais, porque os profissionais não procuram entender essa dimensão social que interfere na saúde dessa pessoa. Ela chegava na unidade de saúde, mas ela chegava com um quadro só de depressão. Ela não era vista como fulana, né, o indivíduo, era vista como a pessoa depressiva. Ah, lá vem aquela pessoa de novo depressiva. E a gente não procura entender o que está acontecendo no contexto dessa pessoa que fez com que ela desenvolvesse esse quadro depressivo. É esse questionamento que a gente precisa fazer, né? O que a pessoa vivenciou para desenvolver determinadas doenças, né? Algumas são genéticas, mas mesmo as genéticas, né? O que esse espírito precisa aprender, precisa trabalhar, porque dessa questão que ela está vivenciando nesse momento, o que isso quer trazer de ensinamento, de amadurecimento para esse espírito, né? Então, às vezes, a gente precisa ampliar esse nosso olhar, não focar muito só, né, na questão do físico, do corpo físico. A gente precisa ampliar para essas dimensões. Agora, a gente que tem muito contato, eu percebo também isso, assim, né, com essa questão da dimensão espiritual. Então, ou é material ou é espiritual. E aí a gente esquece dessa interação social que existe, que também influencia na nossa saúde, né? A, Nessas questões de violência doméstica, tem muito preconceito, né? Como tantas outras. Mas, assim, por exemplo, eu atendi um casal que juntos eles se brigavam muito, fisicamente, quase chegava a vias de fato. E a gente foi trabalhando, né, nesse programa que eu trabalhava, foi refletindo sobre essas posturas, foi mostrando outras formas, enfim, o casal decidiu se separar, e aí eles tinham 4 filhos. Quando eles se separaram, eles viraram melhores amigos. Saiu para fazer piquenique com os filhos, saiu para ir para o parque, saiu, viviam mandando mensagem ou nos contatos que a gente fazia, ah, não, eu fui lá com a fulana, né? Tudo junto. E aí a gente ficava pensando, gente, o que acontece, né? Junto, como casal, eles não tinham um bom funcionamento. Mas separado, eles conseguiram ressignificar seus papéis e conseguiram ter essa relação, essa dimensão social saudável. O que acontece? Ambos conseguiram tocar suas vidas, os filhos conseguiram ter um ambiente mais saudável para se desenvolver, e assim sucessivamente. Então, às vezes a gente precisa ter esse olhar para essa dimensão social, porque está interferindo. Talvez se não tivesse tido esse olhar, essa intervenção na questão social, dessas relações entre eles, eles poderiam estar adoecidos, poderiam, né, vir acontecer algumas coisas mais sérias, um infarto, né, por causa do nervosismo, alguma coisa assim. Então, olha o quanto que a gente precisa olhar para as nossas relações, né, para essa nossa interação social. Em relação aos grupos, a gente tem um grupo de apoio aos familiares de autista, no CRAS aqui de Blumenau, a gente percebe que a primeira parte a ser fragilizada nesse processo são as relações familiares, né? O rompimento dos vínculos familiares, o rompimento dessa questão dessa relação familiar, né? Não só, em muitos casos, o marido acaba se separando, né? Não aguentando ali, enfim, por determinadas situações, mas do próprio núcleo familiar todo, assim, pai, mãe, irmãos, né? Tios da criança, acabam se afastando porque não entende aquela
aquela problemática, aquela situação que está sendo vivenciada, não entende o que é o autismo, acha que é manha, enfim, e aí vai criando toda uma complexidade que no final o problema às vezes não é nem a criança ser autista, o problema é o que foi gerado em relação a essa dimensão social dessa criança, que interfere no seu tratamento, que interfere na estabilidade desse autista, porque ele precisa estar num ambiente funcional. Ele precisa estar nessa interação com a família de forma saudável, né? E se essa família, se esse contexto não está, a gente pode colocar as melhores terapias para ele. Muitas vezes ele não vai conseguir sair da crise, porque a crise é justamente essa dimensão social que acontece com ele. Então, não adianta a gente só olhar o paciente ali, a pessoa que está sendo atendida. A gente precisa olhar todo esse contexto. O que está acontecendo? Né? O que isso está interferindo aqui? Claro que tem coisas que a gente não vai dar conta. E aí tem uma outra questão também. A gente precisa trabalhar de forma multiprofissional, né? Porque, por exemplo, o médico ele não vai dar conta de trabalhar toda a questão social, o psicólogo não vai conseguir, né? O fisioterapeuta, enfim, todos que estão envolvidos na área da saúde. Por isso que a gente tem profissionais especializados em suas áreas, para que em conjunto a gente pudesse dar essa atenção à saúde. E dentro da doutrina espírita, além desse olhar multiprofissional, o olhar espiritual também, né? O olhar desse espírito imortal que ele é. Então, a gente precisa amadurecer mais esses nossos olhares em relação a isso, né? O movimento espírita, as AMEs, eles têm responsabilidade diante disso, né? Porque se a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa crença no espiritismo, de que desse entendimento do espírito imortal, que ele vem com essas bagagens, que isso tudo faz parte, às vezes aquele conflito familiar que existe ali não começou nessa existência, né? Muitas vezes vem de existências pregressas. Então, a gente tem todo esse conhecimento. O que eu estou fazendo com tudo isso, né? Como que eu posso auxiliar essas almas? Claro que eu não vou falar em doutrina espírita no consultório, né? No atendimento que eu faço lá para as pessoas, por exemplo, eu trabalho numa política pública, eu não posso levar a doutrina espírita lá para dentro, porque o Estado é laico. Mas eu posso pegar todo esse conhecimento que eu tenho para poder entender a dinâmica familiar daquele indivíduo, a dinâmica social que aquele indivíduo está inserido. Na questão 768 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o homem deve progredir. Sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhes assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, lá no Livro dos Espíritos, ele já nos traz essa informação dessa necessidade dessa nossa interação entre as pessoas, entre os indivíduos, para o progresso. Porque senão a gente ficaria embrutecido, a gente não conseguiria exercitar as nossas habilidades, as nossas dificuldades, a gente não teria aprimoramento do espírito. Porque daí eu fico lá, eu não sou colocado em nenhuma situação desafiadora, porque são as situações desafiadoras que fazem eu progredir, e aí eu ficaria lá definhado enquanto espírito. Então, como tudo é perfeito na nossa vida, né? A lei divina, ela nos assegura essa convivência, da qual muitos querem fugir, dessa convivência social, mas é ela que nos faz progredir, né? Então, a gente precisa mudar um pouco a lente da qual a gente está vendo a situação. E no livro Consolador, de Emmanuel, a primeira parte, ele coloca a seguinte questão: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Aí responde, né? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra.
Então, tentar compreender que o problema social não é somente a questão da pobreza, mas sim dessas relações entre essas pessoas. Por quê? Porque através, muitas vezes, das moléstias, por exemplo, através dessa vivência, dessa experiência na pobreza, eu vou conseguir dar um passo na minha evolução. Então, eu preciso compreender que vivenciar essa pobreza faz parte do meu projeto reencarnatório. Porém, a forma como eu vejo essa vivência é que faz o diferencial. Então, talvez nós precisamos clarear um pouco isso, né? Não é tirar o indivíduo da situação de adoecimento, mas fazer com que ele perceba que aquela situação é que vai trazer, muitas vezes, elementos para que ele consiga dar um passo na sua reflexão, no sentido de aprimoramento. Talvez é aquilo que ele necessite vivenciar para poder burilar um pouquinho o seu espírito, né, em determinadas áreas. Então, a gente muda o foco, né? A gente não simplesmente deixa, né? Você tem que passar por isso e porque você tem que aprender com isso. Mas e aí, como é que ele vai aprender? A gente precisa muitas vezes instrumentalizar essas criaturas. E às vezes elas não são pessoas espíritas. E aí a gente tem que partir da espiritualidade dela, do entendimento que ela tem, das relações sociais que ela tem, dessa rede de suporte que ela tem. Muitas vezes a gente vai precisar ampliar esse olhar para poder chegar nesse objetivo. A gente sabe qual é o objetivo, mas a maneira como a gente vai atingi-lo, aí cabe a nós, né, com o conhecimento que a gente vem adquirindo, adaptar, até que esse espírito tenha uma harmonia dessa alma. Porque às vezes ele pode estar num lar com muita pobreza, com muita violência, com muitas questões sociais a ser trabalhada, mas ele está harmonicamente ali, por quê? Porque ele já entendeu o seu propósito. Então, não é só focar no material, resolver as questões aqui do mundo material. A gente precisa também ampliar essa dimensão social para esse olhar espiritual, de espírito imortal que somos, que estamos aqui nessa experiência para progredir, para aprender. Então, sempre trazer essa reflexão. Compreender que a nossa tarefa aqui é fazer com que as pessoas despertem para essa valorização do seu projeto reencarnatório, que elas consigam entender qual é o propósito delas estar aqui nessa existência, né? E elas conseguirem minimamente cumprir com seus deveres de espírito imortal que a gente é, né? Então a gente precisa aprender, e para isso a gente precisa compreender. Então, se eu sei que tem toda essa dimensão, tudo isso faz parte, né, desse processo de evolução e que vai interferir nas minhas questões de saúde também, né, eu vou começar a olhar de outra forma. Eu não vou deixar aquele processo de adoecimento chegar a um tal ponto que eu não consigo mais sair daquela condição, né? No livro Psiquiatria Iluminada, no capítulo 8, Desafios no campo da sexualidade, o Roberto Lúcio nos traz a seguinte questão: o objetivo é entender o outro na sua condição, no seu momento evolutivo, nas suas deficiências e nas suas conquistas, para que posteriormente oferecemos recursos afetivos e assertivos. Então, primeiro a gente vai ter que compreender qual é a condição desse indivíduo que está ali à minha frente, né? Como que eu posso auxiliar nas suas deficiências ali, para que ele perceba que ele tem muita potencialidade, que ele tem muitas conquistas e que todo esse processo faz parte do aprendizado desse espírito, né? Então, a gente pode fazer uma intervenção um pouco mais ampla, quando a gente tem esse olhar mais amplo, né? E a questão do autoconhecimento é muito importante nesse processo também. E não só o autoconhecimento, auxiliar o autoconhecimento da pessoa que a gente está atendendo. Muitas vezes o nosso autoconhecimento é que vai fazer a mudança na forma como eu faço essa intervenção. Porque se eu não percebo em mim complexos ou questões não resolvidas, eu posso projetá-las nas pessoas que eu atendo. Então, às vezes, eu tenho dificuldades na questão, por exemplo, de disciplina, né? Aí a gente precisa fazer um tratamento que exige muita disciplina na área da saúde. Aí eu vou projetar nesse paciente, muitas vezes, as minhas frustrações em relação a isso, porque eu não consigo ter disciplina,
e eu não consigo fazer com que esse paciente consiga ter a disciplina necessária no seu tratamento, porque eu também não consigo, né? Então, é uma troca, na verdade, de aprendizado, porque como é que eu vou dizer algo, né, orientar sobre algo que eu não consigo vivenciar, né? Então, muitas vezes o profissional fica inseguro nesse sentido, né? Como é que eu vou dizer que ele tem que ter uma boa relação social se eu não consigo ter uma boa relação social? Se eu não consigo compreender o que tudo isso impacta na minha vida? Então, a gente vai amadurecendo, a gente vai... Eu acho que a proposta é cada vez mais se questionar, né? Não tentar achar soluções ou tentar achar certezas, né? Porque quanto mais a gente se questiona, mais a gente vai se descobrindo e percebendo quais são as nossas características diante dessa nossa interação com o outro, né? Então, a gente precisa ter essa certeza que, potencializando as virtudes, né, muitas vezes dessas pessoas, a gente vai contribuir para esse equilíbrio da alma dela, né? Porque a gente fica focado também só na doença, só na doença, só na coisa que a pessoa traz, só a queixa que a pessoa traz. Quantas vezes a gente pergunta assim, tá, você relatou isso de dificuldade. E quais são as tuas potencialidades? O que que tu tem de bom, né? O que que dentro do teu quadro de saúde tu considera bom? O que que a gente pode potencializar para que minimize esses efeitos das questões que não estão muito legais, né? Então, tentar fazer com que a pessoa reflita que ela não é só coisas, não é só a doença, ela também tem toda uma bagagem, toda uma potencialidade ali. E essas experiências positivas que ela vivenciou ao longo da sua vida, elas são núcleos de potência que podem ser acionados a qualquer momento, quando necessário, né? Então, às vezes, ela tem uma vivência lá que está esquecida, lá no inconsciente, né? E às vezes a gente conversando, perguntando para ela o que ela, as experiências positivas dela em relação àquilo que ela está vivenciando ou não, vai trazendo à tona essas potencialidades que às vezes estão adormecidas. Então, qualquer trabalho que a gente faça nesse sentido tem que ter muito cuidado, muita reflexão, porque a gente precisa desenvolver essa habilidade de discernir esses sentimentos, essas emoções, essa interação, esse manejo que a gente faz com a pessoa, né? Porque não é só ela chegar lá, fazer um roteiro de perguntas, pronto, já entendi toda a complexidade social dessa pessoa. Não, a gente precisa aprimorar, é no contato ali, no dia a dia, na experiência que a gente vai adquirindo essas percepções, né? Essas conquistas desses resultados positivos, elas não vão vir rápido, né? A gente precisa também sempre pensar assim que o tratamento não é só a questão aqui e agora, né? Às vezes pode levar uma encarnação, 2, 3, 4 ou mais ainda, para trabalhar aquele núcleo de gerador de doenças, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes ela não vai sair dessa existência curada diante daquilo, mas em algum momento ela precisa começar esse processo, então que ela comece nesse, né? Pode ser que ela desencarne e não consiga, por exemplo, o vício da dependência química, né? Pode ser que nessa encarnação, provavelmente ela não vai conseguir ficar sem, ela não vai conseguir curar o vício da dependência química, mas ela vai conseguir ter um controle, ela vai conseguir, e ao longo das suas encarnações, ela vai se mantendo dentro desse propósito, dentro desse padrão, a tal ponto que em uma das encarnações ela consiga, sim, não ter essa recaída no uso das drogas. Então, a gente precisa ter cuidado com essa nossa visão distorcida, muitas vezes, que a gente tem do outro, né? De imaginar coisas sobre a vida do outro sem procurar ou sem tentar compreender toda aquela problemática. E sim perceber, né? Todos nós temos talentos. Pode ser a pessoa mais difícil que for que entre dentro da nossa sala de atendimento. Ela tem algum talento. Ela só precisa, às vezes, ser explorado, né? E essa questão de sempre comparar, né? A gente trabalha muito nessa perspectiva de comparar esses tratamentos, comparar as pessoas, comparar as vivências, muitas vezes pegando a nossa como referência. Então, ter esse cuidado também, né? Porque os meus talentos não é o talento da outra pessoa, né? Cada um é único, é um ser com experiências únicas. Então, a gente precisa
cuidar nessas comparações, quando elas não nos clareiam, às vezes elas até nos confundem um pouco, assim, né? Ter prudência em relação ao outro, né? Acho que é uma questão bem séria que a gente precisa ter quando a gente está nessa interação com o outro. E isso tudo são várias questões, na verdade, essa dimensão social, quando eu comecei a pensar aqui para fazer essa breve reflexão, é breve mesmo, porque na verdade é só o começo de toda uma reflexão que eu acredito seja muito profunda, que vão ter desdobramentos, né? Se cada um aqui pegar um aspecto do qual eu venho falando aqui, a gente consegue desdobrar em vários outros, porque falar de relações sociais, de relações entre pessoas, é uma dimensão muito grande. Talvez seja por isso que a gente nunca se deu conta de trabalhar ou de desenvolver esses aspectos, né? O quanto que isso está interferindo no nosso dia a dia, nos nossos fazeres profissionais, né? E a doutrina espírita, ela vem com muitas informações, muito esclarecimento nessa seara. Ela pode nos dar uma bagagem fantástica, né? Eu, pessoalmente, assim, sempre digo, sou formada em serviço social, tenho especialização, fiz uma residência em saúde da família, mas o que mais me deu conteúdo, o que mais me deu sustentação para o meu atendimento hoje foi os estudos que eu venho fazendo dentro da doutrina espírita, dentro da Associação Médico Espírita, que é essa parte mais científica de entender e compreender o ser nesse aspecto integral, né? Mente, corpo, espírito. Então, isso me dá muita bagagem, me dá muito entendimento para poder, na hora da intervenção, eu poder ter esse olhar mais amplo, né? Então, eu consegui aprimorar muito mais o meu fazer profissional do que se eu não estudasse a doutrina espírita. Então, olha só o quanto que isso nos esclarece. A luz, né, como se diz assim, né? A doutrina espírita é o farol que ilumina nossos caminhos. Mas para isso a gente precisa ter essa humildade de percebermos nesse processo de aprendizado, né? Que a gente nunca está pronto, né? Tudo que eu estou fazendo, todas as reflexões que eu estou fazendo aqui hoje, são o que eu vivenciei até hoje. Pode ser que daqui a 5 dias, 10 dias, um ano, eu possa modificar. E que bom que eu modifique as minhas impressões, as minhas certezas, porque daí quer dizer que eu estou em movimento, eu não estou estagnada. Porque o processo é esse, porque a gente tem muita preocupação em relação a isso. Ai, será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo certo? Eu sempre penso, nesse momento é o conhecimento que eu tenho, é a informação que eu tenho, a intuição que eu tenho, é o que eu vou fazer. Se daqui para frente, com a experiência que eu vivenciar ali naquela situação, eu perceber que não pode ter outros caminhos mais saudáveis, eu vou modificar. Mas nesse momento é o que eu tenho de melhor para oferecer. Então, o profissional, ele tem muitas vezes essa insegurança, né? Será que eu estou correto? Será? Eu preciso ter essa segurança, né? De naquele momento eu estou fazendo o meu melhor, né? E aí a tua consciência vai ser a bússola, né? A tua consciência que vai te dizer se realmente tu está fazendo todo o esforço necessário diante daquela situação, né? Porque muitas vezes a gente também boicota o nosso próprio processo de avaliação, né? A gente fica ali, né, um monte de desculpas, um monte de justificativas, e a gente fica justificando. Eu sempre penso assim, quando eu justifico muito, eu paro, opa, estou justificando muito, tem algo aí que precisa me dizer. E aí eu vou ter esse olhar mais ampliado. O que está acontecendo à minha volta? O que está acontecendo ao meu redor que eu preciso perceber que está interferindo na minha questão, né, nesse meu olhar em relação ao outro? E além dos outros recursos que a doutrina espírita nos traz, né? Que pode auxiliar no desenvolvimento dessa nossa dimensão social, que é a questão da assistência e promoção social espírita, que são os trabalhos, né, voluntários de caridade, de atendimento, de contato com a dor humana em relação a isso. Isso nos dá muita experiência para trabalhar essa nossa questão e essa nossa dimensão social, né? Esse nosso olhar. Os outros atendimentos que a gente oferece na casa espírita, que é a recepção, atendimento fraterno pelo diálogo, as mesas mediúnicas, tudo isso traz muita experiência, mas a gente precisa estar atento a essa dimensão, precisa estar atento a essa interação, né? E os grupos de estudos, as reflexões que a gente faz, sempre trazer para esse olhar, né?
calma, vamos ampliar um pouco mais. Sempre tentar ampliar um pouco mais, não minimizar esse olhar em relação ao outro, né? E uma outra questão que eu pensei assim, né, de trazer o que é o papel, né, qual é a contribuição que a doutrina espírita e as AMEs podem fazer nesse momento, né? O que as AMEs podem estar proporcionando, né, para que se qualifique ou se melhore ou se reflita sobre essa dimensão também, né? Então, a gente pode, enquanto AME, enquanto profissionais que têm todo um conhecimento teórico, né, de cada formação, porque são profissionais de várias áreas, eu acho que esse também é um aspecto que as AMEs têm muito positivo, que não é só o médico, né? São todas as profissões da área da saúde. Então, esses profissionais pensar juntos, né? Capacitações, de repente, de trabalhadores espíritas para ter esse olhar mais ampliado. Primeiro, os próprios trabalhadores das AMEs, né? O quanto que a gente precisa conversar enquanto categoria profissional para ampliar esse olhar, para ter esse olhar dimensional, né? Das situações que a gente vem atendendo, acompanhando. Então, fazer essas capacitações ou reflexões ou estudos, primeiro conosco, porque eu acho que a gente ainda não tem essa prática de olhar ou de discutir situações de saúde e doença, né, dessa questão, com esse olhar multiprofissional, atrelado a todos os ensinamentos da doutrina espírita, né? Porque a gente traz muita informação, mas no campo individual, né? A gente vai meio que se especializando dentro do... Se a gente for percebendo assim, dentro das AMEs tem meio que umas especializações já, né? Em mediunidade, em depressão, em isso, em aquilo, e a gente tem que cuidar, senão a gente vai virar, né? Vai fatiar o espírito também. A gente já fatiou o corpo, né? Cada especialidade cuida de uma área do corpo humano. E na doutrina, né, nesse olhar espírita, a gente vai fatiar também. Cada um vai olhar um aspecto. E a gente tem que entender que tudo isso está acontecendo o tempo todo, interagindo o tempo todo um com o outro, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, a primeira tarefa, eu acho que para as AMEs é ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa, sim, amadurecer esse nosso olhar em relação a esse olhar que a gente tem da dimensão social, desse conceito de saúde que a gente trabalha, né? E também desenvolver atividades de atendimento multidisciplinar de caráter voluntário, porque muitas vezes a gente fica elaborando teorias e mais teorias e formas de atender aquele espírito, de atender aquela pessoa e tá. Ok, a gente que vive a realidade, né, o que tem bastante contato com as famílias de baixa renda, a gente percebe que essas famílias vão acessar isso quando? Em outra encarnação, porque nessa é impossível, né? Então, daí, assim, adianta a gente ficar ali elaborando, pensando, articulando, e aí, quem que vai acessar tudo isso? Estou produzindo todo esse conhecimento, ok, muito bacana, eu acho que é o caminho. Mas agora a gente precisa pegar esse conhecimento e colocar a serviço daqueles que necessitam. E aqueles que necessitam são aqueles que não têm muitas vezes o acesso. E aí entra a questão social, financeira, econômica, né? Porque às vezes a gente pensa em trabalhos voltados só para pessoas que têm recursos, né? Então, talvez um dos papéis, e lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, né, ele não atendia as pessoas que tinham dinheiro. Nunca me esqueço que ele deu o anelzinho dele lá para a mãezinha comprar o remédio, e ele falou, não adianta ter esse anel no dedo, ele vai perder a significância, né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter também, né? De compadecer em relação ao outro. Claro que eu não vou me despir de tudo que eu tenho, não vou dar tudo que eu tenho, porque daí também é leviandade, né? Eu não vou ter responsabilidade diante das coisas que me foi concedida nessa encarnação. Mas nós temos capacidade, sim, nós somos profissionais altamente capacitados, podemos pensar em trabalhos de caráter voluntário, podemos, né? Tanto é que tem algumas AMEs aí que já têm apresentado muitos trabalhos nessa seara, com muita qualidade, com muito comprometimento e que significativamente tem modificado a vivência de muitas pessoas. Então, acho que também é uma outra questão que a gente precisa amadurecer enquanto AMEs, né? E promover esses debates,
né? Porque a partir de hoje a gente começa, né, a fervilhar na mente da gente assim essa questão, essa inquietação. Opa, o que que eu estou fazendo? Ah, mas, né, foi falado que a gente precisa desenvolver, mas como? Como que eu faço? E a gente vai nessa busca. Então, promover debates, né, é muito importante em relação a essas temáticas complexas. Por exemplo, assim, a gente discute a questão da sexualidade no meio espírita, é muito difícil. A gente deveria ser, né, acolhedor em relação a todas as temáticas, mas a gente não discute, a gente não faz reflexões. E quando a gente faz, às vezes é, né, com aquela pincelada de preconceito ainda. Então, a gente já tem todo esse cabedal de conhecimento, né? Afinal de contas, somos profissionais, né? Temos uma certa formação aí para tratar, pensando juntos ações em relação a isso. E com esse olhar espírita, né? Da doutrina espírita, com essa questão ampliada, né, desse ser. A gente não precisa nem ficar só focado no corpo, a gente pode ampliar essas nossas intervenções, esses nossos trabalhos para muito além, né? Então, esse momento atual que a gente está vivenciando, que nos apresenta, nós temos muitas dificuldades, né? A gente percebe, né? São várias frentes de trabalho, a gente não dá conta, a gente também tem que cuidar da nossa saúde, mas a gente precisa continuar, né, nesses trabalhos com muito empenho, com muita determinação, com coragem, né? Não esmorecer diante das dificuldades, ter confiança na espiritualidade que tem nos acompanhado, que está sempre aqui junto conosco, no cumprimento dessas nossas tarefas. Quando a gente levanta de manhã, que a gente vai lá para o nosso ambiente de trabalho, a gente possa estar com essa certeza que a gente está amparado, que a gente está ali com a equipe e que a gente precisa abrir esse canal de intuição, né? Muitas vezes com os nossos mentores, às vezes é os mentores das pessoas do qual a gente vai atender, né? Que se conectam né? E sugerem questões ali que aquela pessoa está necessitando. Então, as ampliações são muitas, assim, as possibilidades são muitas. E eu sempre vou finalizando aqui, eu gosto sempre de trazer essa frase, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 11. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. E aqui nós não estamos falando dos médicos da matéria, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, todos aqueles do qual a gente se relaciona precisa de uma atenção, precisa de um atendimento. A gente está falando de medicina do espírito, a medicina que Jesus nos exemplificou, né? O grande terapeuta que ele foi em relação à sua estadia aqui na nossa terra, né? Há tantos esses, né? O doutor Bezerra também nos exemplificou inúmeros exemplos, a doutora Marlene, e tantos outros, né? Que vêm idealizando esses projetos da AME. Então, a gente precisa se espelhar nisso e ter essa força, essa certeza que a gente vai conseguir gradativamente modificando esse nosso olhar em relação ao ser, em relação ao outro que a gente está ali atendendo, que a gente está procurando auxiliar no seu processo de evolução e que a gente consiga ter essa maturidade, né? E fazer essas reflexões sempre que possíveis. Então tá, gente, eu acho que era isso. Eu tinha muitas outras coisas, porque é muita coisa para a gente falar, mas já deu meu tempinho aqui, já até esgotei um pouquinho. Então, vou passar a palavra para o Ramon e também nas perguntas eu posso estar esclarecendo mais coisas. Então, antes da gente passar para a parte das perguntas, antes a gente vai encerrar a nossa gravação. E para ficar registrado, então, a gente quer agradecer a Thaisa por ter dedicado tempo para a nossa reunião hoje, né? Agradecer a Ana Blumenau pelo apoio, desde já parabenizar, né, o trabalho da Ana Blumenau, junto ao Centro Espírita, que a Thaisa também coordena, trabalha, e agradecer a Thaisa pelas reflexões, né, que servem para que a gente possa estar reciclando nossos conceitos, nossa forma de ver as coisas e de ver a nós mesmos, né? E então a gente encerra aqui a nossa gravação e segue para outra etapa. Muito obrigado aí, Thaisa. Muito obrigado, Ana Blumenau. Ok. Eu que